falar aos nossos corações mediante tudo aquilo que nós já agradecemos ao Senhor e mediante tudo aquilo que nós já pedimos ao Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração essa dia para compartilhar com os irmãos, aonde eu convido a você a meditar conosco sobre o tema tomando posse e abrindo mão para viver as bênçãos de Deus. Repete comigo: tomando posse e abrindo mão para viver as bênçãos de Deus na minha vida. Irmãos, Deus falou no meu coração esse sermão, essa palavra, e a minha oração essa noite é da mesma proporção ou maior proporção do que Deus falou ao meu coração, fale ao seu coração. E todos nós, irmãos, queremos ser abençoados em nossas vidas. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Amém. Não somente eu, né? Mas eu sei, eu acredito, eu tenho plena certeza que todos nós, cada um de nós, em algum segmento da nossa vida ou numa totalidade da nossa vida, precisamos e queremos ser abençoados. Amém. O que Deus colocou no meu coração para essa noite, meus amados, é que Ele quer também nos abençoar. Ele quer abençoar cada um de nós. Eu creio num Deus abençoador, eu creio num Deus galardoador, eu creio que Deus que peleja por nós, como diz o profeta Isaías, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, não se viu Deus assim, não se ouviu falar um Deus que peleja para aqueles que buscam a sua face, que esperam nele, e Deus tem pelejado por nós, amém? Eu creio nisso. Porque Ele quer nos abençoar. Ninguém, sendo que na nossa particularidade, na nossa individualidade, nós temos a nossa história. Cada um de nós tem a sua história, e a sua história não é igual à minha história. A sua história não é igual dessa pessoa que está ao seu lado. Olha para o lado, do lado esquerdo, do lado direito. Isso. A sua história não é igual dele. A história do irmão Hermano não é igual à história da irmã da diaconisa Linda. A história do Leozão, não é igual à história do Leon. Por mais que sejam primos, por mais que sejam irmãs, Sandra e Soraya, a história de vocês são diferentes porque cada um de nós temos a nossa história, nós temos construído a nossa história. Ninguém é igual a ninguém. As nossas histórias, por mais que são parecidas em alguns momentos, somos diferentes. Amados, ninguém tem um passado igual ao teu, irmã Dirleia. Ninguém tem um passado igual ao teu. Ninguém tem um passado igual o meu. Ninguém tem uma história igual a sua, Priscila. Ninguém passou o que você passou, Érica. Irmã Érica. Ninguém passou o que você passou. Mas cada um, em meio às suas histórias, pode glorificar a Deus, Letícia, porque nós conseguimos chegar até aqui hoje. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então glorificado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Por mais que tenhamos histórias difíceis, por mais que o nosso enredo, a nossa biografia não seja uma biografia tão plausível assim, nós podemos chegar até hoje, nós podemos agradecer ao Senhor. Mas eu quero te afirmar essa noite, irmãos, para mim e para você, para vivermos uma vida de bênção, uma vida abençoada, experimentarmos a bênção de Deus cada dia na nossa vida, nós precisamos reafirmar para nós que nós precisamos tomar posse das coisas de Deus tem colocado para a minha vida e abrir mão das coisas que nos afastam da presença de Deus.
Quem está me entendendo, diga amém. Então fala assim, ó: eu preciso tomar posse. E eu preciso abrir mão. Faça esse gesto comigo. Vai lá, vamos lá, irmão, vem cá, acorda aí. Eu preciso tomar posse, abrir mão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu quero ser abençoado. Eu preciso ser abençoado. Eu queria convidar você para refletir sobre a vida desse homem que Deus colocou na minha vida, no dia de hoje, chamado Ezequias. Ezequias vai ser a base da nossa reflexão essa noite, em curto tempo, poucos minutos, irmãos. Mas essa noite eu queria pensar um pouco na vida desse homem chamado Ezequias, o qual nós conhecemos esse rei chamado Ezequias. Talvez muitos de nós, ou quase todos nós, já ouviu falar de Ezequias. Ouviu falar o milagre que ele experimentou na sua vida, o que Deus operou na vida de Ezequias, quando naquele momento uma enfermidade mortal chegou na sua vida, aonde Deus falou para Ezequias: arrume a tua casa, que certamente morrerás. Nós conhecemos Ezequias nesse enredo, ou talvez Ezequias é mais conhecido por esse fato tão importante, tão emblemático na vida de Ezequias. Mas eu queria convidar você para ir um pouco mais além, porque hoje, quando eu estava lendo a história de Ezequias, quando eu fui impulsionado para ler a vida de Ezequias, eu estava lendo, eu fui me emocionando. Eu estava lendo, eu falei: meu Deus, como esse homem foi importante na história de Israel, como esse homem foi importante no reino de Deus. Mas ele teve uma história, ele teve um encontro, ele teve seus momentos. Ele não é somente abençoado porque naquele momento aonde ele mais precisou, Deus interviu na sua história, falando: Isaías, vai para Ezequias e muda a sua sorte, mude seu futuro, acrescenta nele mais, quanto lembra? 15 anos de vida, porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que eu quero destacar nesse grande homem de Deus chamado Ezequias, esse grande rei de Israel, não é esse grande milagre, irmãos. Mas o que eu gostaria de destacar essa noite, nessa reflexão dessa noite, mas o que ele fez dele ser esse homem abençoado, o que fez dele merecer esse grande milagre de Deus, o que fez dele receber esse cuidado de Deus, do Senhor, o que fez dele ser esse homem próspero e abençoado. Amados, vamos começar pensando sobre o passado de Ezequias, sobre a história de Ezequias. Costura comigo. Eu fiz uma pergunta e introduzi aqui. Cada um de nós temos uma história, amém? Lembra que a pergunta que eu fiz? Desconecta de mim não. Cada um de nós temos uma biografia, temos um histórico. E se nós chegamos até aqui, glória a Deus. Mas o nosso histórico nem sempre é lindo, nem sempre é plausível, nem sempre é grandioso. Mas eu vou falar para os irmãos que do profeta ou do rei Ezequias também não foi assim. Amados, eu quero destacar para você essa noite que a família de Ezequias não foi a melhor família, que o passado de Ezequias não foi o melhor passado. E eu preciso que você, em nome do Senhor Jesus, preste muita atenção aqui e grave essa palavra
Fixe essa palavra no coração de cada um aqui essa noite. Porque eu queria começar pensando, nos ajude, irmã Letícia. Letícia, 2 Crônicas, você pode abrir também. 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. Nesse momento eu queria chamar a sua atenção, não para a vida de Ezequias, mas para o pai de Ezequias. O pai de Ezequias, que se chamava Acais. Eu gostaria que vocês prestassem atenção como foi o passado de Ezequias. Gostaria que vocês prestassem atenção como foi o histórico de Ezequias. Olha só, irmãos. Acais tinha 20 anos de idade, pai de Ezequias, quando começou a reinar, e reinou quantos anos? 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu patriarca, seu pai, patriarca, seu predecessor, ele não fez o que o Senhor aprova. Então eu queria destacar aqui, irmãos, o rei Acais, o pai de Ezequias, não fez o que era do agrado do Senhor, não fez o que era reto perante o Senhor. Deus não se orgulhou da pessoa, do que Acais fazia. Os passos de Acais eram os piores passos. As decisões do rei Acais eram as piores decisões. O que Acais decidia andar na sua vida, Deus não aplaudia, não era do agrado do Senhor, irmãos. Ele vivia longe da presença de Deus. Quem está me compreendendo, diga amém. Rei Acais, pai de Ezequias, vivia longe da presença de Deus. Muitas vezes assim acontece. Pastor, meus pais não eram cristãos, meus pais não eram evangélicos, meus pais não serviam ao Senhor. Do rei Ezequias também não. O passado de Ezequias também não. Ezequias não nasceu num lar onde a família era uma família abençoada. Não era uma família ao qual deu os ensinamentos, melhores ensinamentos de Deus para ele. Não foi assim, irmãos, não foi assim. Infelizmente, a maior referência de um filho é o seu pai. É ou não é, pastor Assis? Por mais que depois venham outras referências, mas a maior referência do filho é o seu pai. Ezequias olhava para o seu pai, e o pai andava longe da presença de Deus, amém? Versículo 2. Ele, Acais, pai de Ezequias, andou nos caminhos dos reis de Israel. Vamos lá. E ele fez ídolos de metal, a fim de adorar os Balaíns. Olha só o que Acais fazia. Ele construía ídolos. Ele não somente, já viu aquelas pessoas que não servem a Deus, mas também não faz bem, também não faz mal, né? Não serve a Deus, mas também não tem nenhuma religião, é meio nem lá nem cá, meio em cima do muro, né? Então mas o rei Acais não era assim. Ele não servia a Deus, mas pelo contrário, ele começou a se envolver com ídolos. Os Balaíns eram deuses que tinha na terra dos cananeus, aonde foi infiltrados no meio de Israel, e Israel infelizmente começou a encontrar esses ídolos, mas não somente servia ao rei Acais a esses ídolos, mas ele começou a fundir esses ídolos. Ele começou a construir estátuas, começou a construir ídolos para ele. Ele não somente adorava, mas ele era um devoto. Quem está me compreendendo, diga amém. Ele era um devoto. Irmãos, vai traçando a história, as nossas histórias, com a história de Ezequias. Balaíns eram deuses pagãos da época. Ele não só andava distante de Deus, mas viviam devotamente a esses deuses também. Olha o versículo 3.
Acais. Acais queimou sacrifício no vale de Bel-Renom e chegou até a queimar seus filhos. Para aqui um pouquinho. Acais, ele não somente, ele era um devoto, ele queimava incenso a Rinom, e Rinom era uma terra eu estava pesquisando, limites medionais de Jerusalém. Quer dizer, quando o comentário Moody fala sobre esse Rinom, esse lugar que era as medionais de Jerusalém, quer dizer, nos cantos da cidade, Acais ofereciam sacrifício a Deus. Isto é, não somente Israel, mas os outros povos que eram próximos de Israel viam que Acais estavam adorando a outros deuses. Via que a idolatria que Acais estava construindo em Israel não somente guardavam, não era um pecado privado, não era um afastamento privado, era público. Ele fazia questão de fazer público. E pior, irmãos, olha só, até queimava seus filhos em sacrifício. Olha o que Acais fazia. Os irmãos de Ezequias foram queimados, oferecidos sacrifícios a entidades, como Acais fez nesse momento, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulso diante de Israel. Deus já tinha expulsado esses povos cananitas, os costumes, mas Acais trouxe para a sua casa. Alguns comentaristas falam também que esse momento Acais também ofereceu Ezequias em sacrifício ao Senhor. Ao Senhor não, às entidades. Irmãos, versículo 3, né? Versículo 4. Coloca para nós mais um pouquinho. Também Acais ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. É onde tinha uma árvore, Acais mandou queimar incenso e oferecer e sacrificar oferendas para os balaíns e toda a sua entidade, que ali Acais se debruçava sobre ele. O pior, que vivia essa depravação espiritual, ele levou todo o povo de Israel a essa depravação espiritual. Irmãos, vocês têm que estar tendo noção do que Ezequias vivenciou? Vocês estão tendo noção do que Ezequias passou na sua infância, viu seu pai fazendo? Israel pagou o preço da sua rebeldia, por mais que foi guiado pelo rei, mas Israel pagou o preço. Se você continuar lendo o capítulo 28, vocês vão ver que Israel começa a ser dicerado, começa a ser expulso, degradado da presença de Deus. Deus penalizou a fidelidade de Israel. Coloca o versículo 24 para mim. Por último, Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu um altar em toda a esquina de Jerusalém para Baal. Irmãos, por que eu estou destacando aqui isso aqui? Porque essa foi a realidade do rei Ezequias. Eu estou falando de Acais porque Acais foi pai de Ezequias.
Vocês perceberam o legado que Acais deixou para Ezequias? Vocês perceberam como foi difícil a infância do rei Ezequias? Quem está comigo, diga amém. Vocês perceberam as más influências pesadas, o qual Acais deixou na vida, marcas na vida de Ezequias. Mas a vida de Ezequias me fez refletir essa tarde. Mais uma vez eu fui levado por essa palavra, impulsionado a refletir algo, que é o tema dessa mensagem. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser abençoado pelo meu Deus, eu preciso abraçar aquilo que Deus tem para mim e expulsar aquilo que não é. Glória a Deus. Então, mas Ezequias não abraçou a fé de seu pai. Então, irmãos, nós temos sempre uma escolha. Quando eu olho para Ezequias, eu posso pensar assim: ele está fadado, está condenado a ser um infeliz. Ele está condenado a ser um devoto a Satanás. Ele está condenado a viver uma vida de escravidão, como cavalo, como mula de Satanás. Parece que a gente olha para Ezequias e essa é a condenação que ele recebe, o legado que o pai dele deixou para ele. Mas quando eu olho para Ezequias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu vejo que ele não abraça a fé de seu pai. Ezequias abriu mão de tudo isso que poderia prejudicar espiritualmente a vida de Ezequias. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, mesmo com esse passado tenebroso, assustador de Ezequias, Ezequias escolheu abraçar a graça do Senhor. Irmãos, Ezequias escolheu tirar dele tudo aquilo que atrapalhava o caminho dele com Deus. Muitas vezes, irmãos, ficamos presos ao nosso passado e usamos o nosso passado para justificar o nosso presente, o nosso futuro. Presta atenção aqui, irmãos. O passado pode até influenciar o meu presente, mas não pode determinar o meu futuro, em nome do Senhor Jesus. O passado pode me influenciar as coisas que eu vivo hoje, mas não pode determinar o que serei amanhã. E o amanhã não é quando eu dormir e acordar. Amanhã talvez quando você sair dessa porta. Amanhã talvez é quando você ultrapassar e terminar esse sermão. Esse já é o teu futuro. O presente agora. O que determina o meu futuro não é o meu passado, mas sim o meu presente. O que eu escolho hoje, o que determino hoje para a minha vida, o que eu me posiciono hoje diante do Senhor. Aleluia, irmãos. Acais, o pai de Ezequias, foi um dos piores reis de Israel. Foi o momento que Israel mais sofreu na mão dos inimigos, foi diante do reinado do rei Acais. Mas em contrapartida, um dos maiores reis, os mais abençoados reis de Israel, foi Ezequias, contrariando o seu passado, contrariando os seus ancestrais, contrariando a sua árvore genealógica. Ele faz, construindo um outro reinado diante do Senhor. E eu pergunto: e você, meu amado, minha amada? Olha para o seu irmão e fala assim: e você? Fala para ele assim: e você, meu amado, que está conectado conosco? É você também, Léo. Que está conectado conosco. E você? O que você precisa abrir mão hoje? O que você precisa abraçar hoje, tomar posse hoje? Assim como Ezequias não somente nos ensina a escolher Deus, meus amados, mas sim tomar decisões certas. Porque isso que foi a diferença no rei Ezequias. Ele já tinha, porque o povo de Israel já foi escolhido por Deus. O que Acais fez foi dentro do povo de Israel, um povo escolhido por Deus. E essa lambança foi feita um rei Acais, um povo escolhido por Deus. E eu creio que esse povo que está sentado aqui essa noite são escolhidos por Deus, amém?
Então, diante de um povo escolhido de Deus, nós abrimos mãos e nós abraçamos. Repete comigo. Me ajude a abraçar. Me ajude a abrir mão. Me ajude a abraçar. Me ajude a abrir mão. Não adianta eu escolher Deus se eu ficar parado, irmãos. Não adianta eu escolher Deus e ficar só me lamentando. Não adianta eu escolher Deus e não tomar as decisões certas na minha vida, porque isso que fez a diferença no rei Ezequias. Ezequias, a palavra Ezequias, o nome Ezequias significa: o Senhor é a minha força. Jeová é a minha força. Ezequias, sabe o que Ezequias fez? Capítulo 29, eu convido você em casa, você tem uma tarefa hoje ou amanhã. 2 Crônicas, capítulo 29, tá? Ezequias, no versículo 3, fala que Ezequias, primeira coisa, quando ele começou o reinado foi passado para ele. É interessante. Coloca o último capítulo aqui, deixa eu ver aqui, do versículo 28. A morte de Acais. Versículo 27, capítulo 28, versículo 27. 2 Crônicas 28, versículo 27. Acais morreu, Acais descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. Não deixaram Acais ser sepultado juntos com os reis seus pais. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Tem uma palavra aqui muito interessante, deixa eu ver o que está aqui. Não, não vou dizer isso aqui não. Glória a Deus, glória a Deus. Ezequias, contrariamente ao rei Acais, fez tudo da vontade de Deus, porque escolheu certo, irmãos. Ezequias, como eu falei no versículo 29, no versículo 3 do capítulo 29, primeira coisa que ele fez, ele reabriu a casa do Senhor. O primeiro ato de Ezequias foi: abre a casa do Senhor. Logo em seguida, ele colocou de volta os sacerdotes, os levitas, consagrou de novo os sacerdotes, os levitas diante da casa do Senhor, consagrou a casa do Senhor novamente. Ele colocou o povo para celebrar a Páscoa novamente. A Páscoa tinha esquecido diante do povo, e Ezequias falou: não, nós vamos restabelecer, reconstruir a Páscoa, vamos celebrar novamente o Deus da nossa salvação. Meus amados, em nome do Senhor Jesus, Ezequias restaurou o povo de Israel. Eu falo para os irmãos, nós somos os Ezequias de hoje. Nós somos Ezequias do tempo presente. Eu queria que você entendesse que precisamos tomar posse das coisas que Deus tem colocado para a sua vida. Tomar posse daquilo que Deus tem colocado para nós, mesmo em meio ao seu passado. Se você ler o capítulo 29, você viu a grandiosidade, tudo aquilo que Deus fez através da vida de Ezequias, porque ele se posicionou diante de Deus, porque ele abraçou a graça do Senhor, porque ele expeliu, ele tirou os deuses do templo, ele destruiu as estátuas, os altares de Baal, expeliu de Jerusalém, ele limpou o povo, a terra, as famílias, porque ele se posicionou diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, o que tem aprisionado a sua vida, o que tem marcado a sua história, como tem projetado o seu futuro, nós precisamos entender e abraçar as coisas de Deus para nossas vidas e expelir de nós, afastar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor.
Eu quero ser abençoado, e você? Em nome do Senhor Jesus, eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Eu não sei, eu sei um pouco da história de alguns aqui essa noite. Porque você compartilhou comigo, porque você atravessou comigo. Mas tem algumas coisas que eu não sei. Tem alguns detalhes que só você sabe. Que só você sabe como você chegou aqui nessa história, nessa pessoa chamada Jaqueline, nessa pessoa chamada Luizinho, nessa pessoa chamada Soraya. Só vocês sabem o histórico real de vocês. Mas eu queria falar para vocês, seja como Ezequias. Por mais que tenham um passado tenebroso, por mais que tenham um passado difícil, por mais que tenham um passado escandaloso espiritualmente, devoção, entrega, sacrifício humano, teve no passado de Ezequias, mas não foi suficiente para parar a graça de Deus sobre a vida de Ezequias, porque a palavra de Deus nos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Repete comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na medida que eu escolho, na medida que eu me posiciono, na medida que eu me consagro ao Senhor, na medida que Deus olha para mim e vê o esforço, e Ezequias vai provando, e Deus vai abençoando, vai restituindo tudo que foi perdido na história de Israel, e Deus vai abençoando a Ezequias, Deus vai lançando o Israel em outros patamares, até chegar ao grande milagre que nós conhecemos, aonde Deus olha para Ezequias, abençoa Ezequias, dá mais uma oportunidade a Ezequias. Não foi somente em uma oração, não foi somente uma lágrima, foi uma história de decisão no altar de Deus. E todo tempo é um tempo de consagração. Repete comigo, todo tempo é um tempo de consagração. Então eu queria te convidar essa noite a ser uma noite de consagração. Eu queria convidar você essa noite a ser uma noite de reposicionamento diante de Deus. Não importa como você chegou aqui ou quão grave foi o seu passado, eu preciso me posicionar. Assim como o rei Ezequias se posicionou, ele não viu pessoas, ele não viu entidades, ele não viu poderes do mal, ele viu a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia, e é sobre nós, está disponível para mim, está disponível para cada de nós, e nós podemos mudar sim o nosso futuro, e o nosso futuro não é o amanhã, é quando eu passo dessa porta para fora. Eu posso sim não deixar que o passado determine o meu futuro, mas o meu posicionamento diante de Deus, eu construí uma nova história, contrariando até o meu passado, assim como foi Ezequias, assim como vai ser com você, em nome do Senhor Jesus. Mas se consagre diante do Senhor. Não há bênção sem consagração, não há derramamento diante do Senhor sem eu me colocar no altar de Deus. Eu queria convidar você, se essa palavra falou no teu coração, convido você a vir aqui na frente e orar junto comigo, porque eu vou me consagrar mais uma vez diante do Senhor. Eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor como Ezequias se colocou. Falei, Senhor, eis-me aqui, eu me consagro mais uma vez, eu coloco o meu passado, eu pago uma borracha no meu passado, Pai, e quero construir algo novo. Eu não quero que o meu futuro seja determinado por algo que meu pai fez, algo que minha mãe fez, algo que foi falado para mim, foi consagrado para mim, fez trabalho na minha vida. Não, isso não é para mim, porque eu sou do Senhor. Eu quero consagrar mais uma vez a minha vida diante de Ti, Deus. E não coloco não somente a minha vida, mas coloco a minha família. Eu coloco os meus sonhos. Eu coloco os meus projetos, ó Deus. Eu coloco tudo que tenho e tudo que sou nas Tuas mãos, Pai. E assim como o Senhor foi tremendo na vida de Ezequias, faça assim comigo em nome do Senhor Jesus. Faça assim com a Igreja Batista Missionária em nome do Senhor. Nós somos povo Teu, Deus. Essa noite é uma noite de consagração adiante do Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece, o Senhor tem visto cada um dos Teus filhos, ó Pai.
O Senhor tem visto a história, Pai, o histórico, o passado, a biografia de cada um dos teus filhos, ó Pai. Filhos teus aqui, Pai, tem enfrentado lutas, ó Pai. Enfrentou, ó Deus, batalhas naturais e sobrenaturais. Palavras faladas de pessoas, palavras profanadas de família, palavras profanadas de parente, mas nós queremos repreender em nome do Senhor Jesus, Pai. Caia por terra em nome do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Deus, não há de subsistir, Deus, nada e ninguém, nenhum poder maligno contra a tua palavra, contra o teu poder. É no sangue de Jesus, é no poder que emana da cruz do Senhor Jesus que nós pedimos, que nós clamamos. Ó Deus, assim como o Senhor mudou a história de Ezequias, ele estava condenado humanamente a viver, ó Deus, aquela vida de prostituição espiritual, mas ele mudou, o Senhor mudou, porque Ezequias se posicionou, Pai. Então ajude, ó Pai, ajude em nome do Senhor Jesus. Os teus filhos estão aqui esta noite se posicionando diante do Senhor. Ajude, sustenta, segura com tua destra fiel, com a sua mão forte, ó Pai, para que eles possam suportar o dia mal, para que eles possam, ó Pai, olhar pelo vale da sombra da morte, que talvez alguns estejam passando, e saber que tua vara e teu cajado nos consola. O Senhor caminha conosco, o Senhor peleja conosco, o Senhor é aquele que vai à nossa retaguarda e vanguarda, aquele que nos rodeia, aqueles que na nossa entrada, na nossa saída, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, Deus de Ezequias, o Senhor, Deus da missionária, o Senhor, Deus dos seus filhos que aqui estão. Sustenta, consagra, ó Pai, assim como o Senhor consagrou os teus filhos naquele momento. Nós consagramos cada um, ó Deus, cada um em nome do Senhor Jesus. Consagra as mãos, consagra os pés, consagra os lábios dos teus filhos, consagra o corpo dos teus filhos, consagra as palavras dos teus filhos, consagra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o trabalho dos teus filhos, consagra, ó Pai, a família dos teus filhos, a casa dos teus filhos, consagra em nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E nos entregamos, ó Pai, e confiamos em Ti, Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda a tribulação, em todos os momentos. O Senhor é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glorifica, aplauda ao Senhor. Fica aqui ainda. Fala assim: eu tomo posse, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus, eu abro mão. Joga assim, ó, joga assim, ó. Eu abro mão de tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um de nós. Recebe a nossa vida. É a oração que nós fazemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se sentar, meu amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.